Muito bem, como eu disse agora há pouco, a gente começa o programa de hoje entrevistando o deputado Alexandre Leite, que protocolou a CPI do cyberbullying. Eu tenho aqui um trecho do pedido da CPI que diz o seguinte: a intenção, né? Investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização dos perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. Muito bem, na ponta da linha em áudio e vídeo, o deputado Alexandre Leite. Desde já agradeço a gentileza de nos atender e participar desse programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, a Vera, o Carlos e o Alexandre Borges. Boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham pela internet. Muito bem, deputado, eu li agora há pouco o escopo, né, do que seria o pedido dessa comissão. Eu queria fazer aqui uma primeira pergunta mais genérica para o senhor e depois os comentaristas do 3 em 1 vão aí fazendo questões um pouco mais pontuais. Qual é a intenção do senhor com essa CPI, o que o motivou e até onde o senhor acha que essa CPI consegue avançar? Bom, inicialmente nós tivemos um grande incômodo o debate democrático com a disseminação de informações falsas durante o período eleitoral e essa disseminação ter sido feita de forma robótica, com alvos selecionados. Então isso não proporciona uma condição de defesa a qualquer candidato, uma vez que você lança uma notícia falsa uma semana antes da internet e robotiza a sua distribuição. No domingo de eleição ele não conseguiu fazer a sua defesa, não conseguiu desmentir o fato calunioso ou difamatório, e aí nós temos uma interferência nas nossas eleições. Eu espero que nesse debate nós consigamos distinguir bem a atuação da CPI. Ela não tem nada a ver com tolimento de direito, liberdade de expressão, muito pelo contrário, nós queremos assegurar isso e vamos até o limite, da liberdade em prol da segurança pública, em prol da soberania nacional. Deputado, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. O escopo da CPI parece muito amplo e uma das necessidades, aí, uma das exigências para a realização de CPIs é que elas tenham objeto definido. Na justificativa se fala desde as manifestações de 2013, se fala inclusive do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que é algo bastante questionado, justamente por ter uma abrangência muito ampla e não um foco definido. Não fica parecendo, não pode parecer aí ao público em geral que o objetivo dessa CPI é promover uma espécie de caça às bruxas virtual? De forma alguma, de forma alguma. A nossa intenção justamente como CPI é a de investigar fatos e condutas que possam ser evitadas no futuro, né? A CPI ou CPMI, como é o caso, é uma comissão mista entre deputados e senadores. Ela visa a investigação de condutas praticadas durante esse período eleitoral ou fora dele, que tenham trazido prejuízo à democracia ou à sociedade. Então ela não tem um alvo específico. Nós vamos procurar aqueles que se utilizaram dos robôs, né, que todo mundo conhece, para difamação ou destruição de imagens de autoridades, instituições, e não se limita aí, Vera. Nós temos uma grande preocupação, as pessoas se preocupam muito com um foco no político, mas a população é atingida, sim, diretamente com isso. Então, é um caso que preocupa todo o Brasil. Eu cito brevemente o caso que ocorreu no Guarujá, uma mulher acusada nas redes sociais de prática de magia negra, sem sequer saber o motivo, foi linchada e morta nas ruas.
Então, a materialização desses crimes cibernéticos tem trazido preocupação a todos os brasileiros, e não só no âmbito político. Então, ela não tem o escopo de perseguir ninguém. A CPMI, ela tem o escopo de investigar condutas e preveni-las no futuro. Não significa que nós vamos cercear a liberdade de expressão de alguém, e aí mais à frente eu espero poder distinguir. Nós temos crimes já tipificados, Vera, no Código Penal, de calúnia, de difamação, dentre outros. E isto, dentro da rede mundial de computadores, ou no particular, entre as pessoas, já é tipificado no Código Penal. Então, a internet, ela não é uma terra de ninguém. Se a pessoa ofende, independente de ser político ou não, ela pode ser processada. A crítica ao político, ela pode ser feita em qualquer momento. Eu recebo críticas positivas e negativas, e isso não é motivo de cerceamento de liberdade. Pois não. Deputado, aqui é o Carlos Andreasa. Eu li com atenção o requerimento de instituição da CPMI e acho que o diagnóstico que o senhor faz ali é muito preciso. Porém, eu quero insistir nesse ponto levantado pela Vera em busca de alguma concretude, porque a finalidade boa não é garantia de que a gente não incorra em investimento contra liberdades individuais. O senhor, inclusive, cita o inquérito do Dias Toffoli, que é uma coisa muito problemática, a Vera também falou, porque ali e nós falamos aqui no programa, a absoluta falta do objeto determinado para investigação, de modo que caberia tudo ali. De novo, no escopo do seu requerimento, há essa vaguidão, né? Então, eu queria insistir nesse ponto, em busca de carne, de concretude. Qual é o ponto concreto de investigação? De onde o senhor parte concretamente, né? Quer dizer, como é que o senhor, delimitaria a abrangência da investigação que o Congresso conduzirá? Perfeita aí a pergunta e obrigado pela oportunidade de explicar com clareza. O nome que eu preferi intitular essa CPI e resumir o grande escopo dela é a CPMI do cyberbullying e das fake news. Por quê? O cyberbullying nós tivemos, ele não é... o cyberbullying não é uma provocação simples feita pela internet. O cyberbullying se materializa naqueles casos da Momo com incentivo de automutilação de vulneráveis, crimes cometidos contra os pais, aquela questão da baleia azul, o caso da escola de Suzano. Isso tudo tem um escopo de investigação para o cyberbullying. Na questão das fake news, o foco da investigação é saber quem fez utilização de mecanismos robóticos para interferir no resultado das eleições com a utilização de fake news. Esses são os pontos principais. E daí a CPI possa apurar se houve crime ou não durante as investigações. Lembro a todos aqueles que nos ouvem, CPMI ou CPI, elas não punem, elas não condenam, elas investigam. Já tem Exatamente. Elas só investigam as condutas com a finalidade de propor uma readequação legislativa. Se for identificada a prática delitosa, o crime durante essas investigações, nós juntamos a peça e entregamos ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Eu acho que aí a gente tem uma boa delimitação bem clara do escopo da CPI, a investigação do cyberbullying e da fake news com a utilização de robôs. Deputado, boa tarde, Alexandre Borges.
Eu queria lembrar que a gente já tem um arcabouço legal em relação a quando pessoas físicas cometem alguns crimes na internet. Teve o caso, por exemplo, da Carolina Dickmann, da atriz, que até virou uma lei, que foi apelidada de Lei Carolina Dickmann, e existem as delegacias de crimes virtuais, e de certa forma nós já avançamos um pouco no combate ao tipo de crime feito por pessoas físicas ou algumas pessoas que se juntam para difamar, para espalhar mentiras sobre outras pessoas. Quando a gente vai para uma escala maior, quando, por exemplo, nós envolvemos políticos ou esquemas, que é o que eu imagino que seja alvo da CPI, onde tem até eventualmente dinheiro público envolvido, partidos políticos, e aí nós estamos lidando com profissionais, com quadrilhas profissionais de assassinato de reputação, de espalhamento de calúnias e mentiras. Uma preocupação que existe é o quanto que uma CPI estaria aparelhada tecnicamente para desbaratar ou entender como essas quadrilhas profissionais elas atuam, porque normalmente elas usam servidores fora do país, então o sujeito cria robôs que estão, vamos dizer, no Cazaquistão, que passa pela Bélgica, que passa por não sei aonde. É uma coisa dificílima, até para as polícias mais avançadas do mundo conseguirem chegar aos autores. Quer dizer, como que uma CPI, eu pergunto, para poder ter uma ideia até onde a gente vai conseguir chegar, além do que já se faz hoje no âmbito das delegacias de crimes virtuais, qual é o tipo de arcabouço técnico que a CPI pode dispor para ir atrás dessas grandes quadrilhas profissionais? Bom, nós podemos, no âmbito da CPMI, formada de deputados e senadores, fazer grandes estudos, chamar grandes intelectuais. Como você mesmo disse, nós temos hoje um arcabouço jurídico em torno dos crimes cibernéticos muito específico. E isso é onde as pessoas se focam muito em estudar e em tentar tipificar uma ação criminosa na internet. Ocorre que os crimes cibernéticos, no geral, eles sempre se readequam, eles sempre se remodelam. Então, eu cito um exemplo da internet não indexada, chamada Tor, que a maioria conhece como Deep Web. Ela não tem só uma finalidade negativa, ela tem algumas finalidades positivas, mas ela tem conteúdo não indexado. Então, nós não simplesmente podemos excluir ou proibir o acesso à rede Tor. Outro mecanismo, o mecanismo de hospedagem vai ser criado. Então, por isso que nós não conseguimos combater de maneira eficaz esse tipo de prática. Então, nós temos uma linha investigativa de trabalho juntamente às linhas que já estão em andamento nos tribunais sob sigilo. Nós pretendemos pedir o compartilhamento dessas informações e poder legislar em cima dos provedores, né? No caso, o Instagram, o Facebook, eles têm provedores de propaganda que, eu cito exemplo, você coloca lá a marca de um carro, você está procurando um carro, automaticamente ele vai aparecer no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Instagram, algo relacionado àquilo. Isso são os algoritmos dos robôs trabalhando. E esses algoritmos, eles servem para impulsionar a prática criminosa da difamação, tanto quanto ele serve para combater. Mas por um motivo comercial, não há interesse destes provedores de hospedagem de fazer esse combate. Então, é uma linha mais genérica, um pouco menos técnica e mais abrangente de tentar solucionar ou criar uma solução definitiva para esse problema. Muito bem, deputado Alexandre Leite, mais uma vez quero agradecer a gentileza por ter participado aqui do 3 em 1, ter nos atendido. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, igualmente, uma ótima tarde a todos.
Nosso gabinete está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas durante todo esse trâmite da CPMI. Existe um grande abismo de dúvidas aí no tolhimento da liberdade de expressão e até onde a CPMI vai. A CPMI só busca as atividades criminosas, e aqueles que não cometem atividades criminosas não têm com que se preocupar.